Saudações, meus amados amigos, amados irmãos. Espero que todos estejam bem. Muito bom dia a todos. Bom, como vocês estão me vendo, estou em trajes típicos chineses, tá? Estou vestindo aqui uma túnica, uma roupa, um uniforme, muito usado no Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qigong, enfim. Como vocês sabem, né? Eu venho das artes marciais, tá? Então, hoje estou aqui vestindo esta roupagem especial para trazer uma importante informação a todos vocês, tá bom? Não sei se vocês já ouviram sobre o tema, mas é interessante, gostaria de trazer algumas informações, tá? Ontem mesmo, tomando banho, tá? Eu tive uma intuição, eu tive uma visão, na verdade, uma revelação, tá? E, enfim, trarei aqui para vocês aqui algumas informações, tá bom? Bom, existem egrégoras no universo pertencente a várias linhagens, né? Então, por exemplo, existem egrégoras da luz que são pertencentes a linhagens e ancestralidades diferentes, tá? Então, por exemplo, existem algumas classificações diferentes entre as diferentes egrégoras que correspondem, né, a uma espécie de linhagem, classificação de espíritos. Por exemplo, dentro destas egrégoras de luz, existem também outras classificações em outras egrégoras que não sejam da luz, tá? Mas dentro da egrégora de luz existem, por exemplo, espíritos que se encaixam, por exemplo, numa egrégora pertencente a espíritos do amor, espíritos do saber, espíritos da ciência, espíritos guerreiros, egrégoras diferentes, porque existem espíritos que possuem em seu DNA espiritual, tá, códigos diferentes, existem linhagens diferentes, né, uma ancestralidade diferente, porque cada espírito possui uma identidade espiritual, uma assinatura energética. Enfim, todos os espíritos vieram de Deus, né? Todos nós, espíritos, viemos de Deus. Somos partes de Deus, né? Esta já é, assim, uma grande verdade, né? Então, todos nós somos espíritos imortais que estamos neste corpo físico temporariamente, tá? Este nosso corpo físico é um veículo, né? É um invólucro, uma roupagem, tá? Mas somos espíritos imortais. Estamos temporariamente, momentaneamente, em um corpo físico para cumprir uma missão e para evoluir espiritualmente, tá bom? Mas cada espírito possui uma identidade. Cada espírito é pertencente a uma egrégora, tá? Por exemplo, o espírito que evolui de forma infinita, ele passa por muitos locais do universo, lugares, planetas, planos, dimensões, e vai se especializando, se aprimorando, evoluindo. Cada espírito se especializa em algo de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua sintonia, aptidão, caráter, enfim.
Mas todos nós viemos de Deus, então todos nós somos iguais. Tá? Todos os espíritos são iguais em sua essência, né? Porque todos os espíritos foram criados no mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, mas todos os espíritos vieram de Deus. Todos nós somos uma parte de Deus, né? Como Jesus, nosso grande mestre, sempre nos ensinou, vós sois deuses. Então, Deus está em nós, nós estamos em Deus. Somos uma parte, uma porção, um fragmento, um fractal de Deus. Então, nós somos Ele. E Ele somos nós. Então, mesmo sabendo disso, que a nossa essência é divina, que nós viemos de Deus, que nós pertencemos a Deus, né? Que o nosso espírito, a nossa mônada, ela saiu de Deus, ela pertence a Deus, né? Porque o nosso espírito, a nossa mônada, ou centelha divina, partícula de Deus, átomo de Deus, célula de Deus, enfim, não importa o nome. Somos um fractal de Deus. E o nosso espírito, a nossa mônada, também se fractalizou em muitos outros corpos. E estes outros corpos fragmentados, fractalizados, né, são pertencentes a essa mônada, ao nosso espírito. Né? Então, o nosso espírito também tem muitos fractais. E cada espírito revela uma identidade diferente, tá? Todos os espíritos com identidades diferentes, assinaturas energéticas diferentes, todos pertencem a Deus. Mas, dentro desta multipluralidade e multidiversidade, existem egrégoras diferentes. Por exemplo, nós podemos observar que, mesmo que a nossa essência seja a mesma, muitos espíritos possuem interesses diferentes, gostos diferentes, possuem aptidões, inclinações, habilidades e competências diferentes, dons, talentos diferentes. Então, nesta multidiversidade, nestas diferenças, tudo se encaixa. É como uma peça de quebra-cabeça, um puzzle, né? Se as peças de quebra-cabeça fossem iguais, elas não se encaixariam. Então, as peças deste quebra-cabeça precisam ser diferentes para serem encaixadas e comporem todo este corpo, né? Para que o encaixe seja perfeito e todas as peças deste quebra-cabeça, deste puzzle, né, formem, então, este quadro e revele, né, a obra. Então, podemos dizer que nós, todos nós, somos esta pequena peça de quebra-cabeça e todos nós, juntos, encaixados, unidos, formamos este todo, e este todo seria Deus, né? Todas as peças deste quebra-cabeça, que são os fractais, que somos nós, formam o todo, que é Deus, tá? Então, cada peça, ela possui uma identidade particular, mesmo que a essência seja a mesma, tá? Então, é como se, por exemplo, alguém fizesse um bolo e esta pessoa que vai fazer o bolo usasse os mesmos ingredientes, tá? E uma outra pessoa vai fazer um outro bolo com os mesmos ingredientes, tá?
Então, o bolo daquela pessoa, do fulano, vai ficar diferente do bolo do ciclano. Mesmo usando ingredientes iguais, mesmo usando os mesmos ingredientes, ou seja, na essência, os ingredientes são os mesmos, né? Então, mesmo que as pessoas usem os mesmos ingredientes, ou seja, a essência seja a mesma, o fulano vai fazer o bolo de uma forma, o ciclano vai fazer o bolo de uma outra forma e o beltrano vai fazer o bolo de uma outra forma, tá? O fulano pode fazer um bolo circular, né? Pode, por exemplo, incrementar algo a mais, colocar um recheio diferente, um creme diferente, tá? Já o ciclano pode fazer o bolo em um outro formato, sem um recheio ou cobertura, tá? E o beltrano pode fazer o bolo em um outro formato, usando ou não coberturas ou recheios diferentes, tá? Então, estes bolos que possuem os mesmos ingredientes, ou seja, na essência são iguais, eles se diferenciam de acordo com os interesses, gostos, particularidades de seus co-criadores, que são aqueles que vão modelar, fazer o bolo, de acordo com seus interesses, gostos, preferências, aptidões, inclinações, né? De acordo com o talento, o dom e a competência de cada um. Então, isso é somente um exemplo, tá? Porque os espíritos que, em sua essência, possuem, então, né, este DNA de Deus, se diferenciam de acordo com suas linhagens, ancestralidade, egrégora, interesses, aptidões, hierarquias, funções, trabalhos. Estes espíritos se diferenciam quanto às suas experiências, qualificações, competências, evolução espiritual, evolução moral, se diferenciam quanto às suas qualidades e virtudes espirituais, se diferenciam também quanto às suas missões, né? Como eu disse, né? Trabalhos, funções, hierarquias, né? Então, existem egrégoras de espírito da luz, do amor, existem egrégoras de espíritos da justiça, né? Existem espíritos da egrégora da ciência, da tecnologia, existem espíritos da egrégora do saber, né, da sabedoria, existem espíritos da egrégora do bom combate, são os guerreiros da luz, existem espíritos da egrégora, né, da educação, né, do instruir. Enfim, existem egrégoras de luz diferentes e todas essas egrégoras de luz, elas se convergem, se comunicam, elas se unem em um propósito maior, tá? Porque cada espírito que carrega dentro de si uma bagagem muito grande pode auxiliar, ajudar outras egrégoras em um trabalho divino, né? Por exemplo, em um momento de transição planetária, né? Espíritos de egrégoras diferentes se unindo, se ajudando mutuamente para um propósito maior, como é que estamos vendo hoje, né? Então, a transição planetária não ocorre somente em um planeta, ocorre em vários planetas, em vários universos, tá? Então, Deus está em tudo, né? Deus é tudo. Deus está em tudo. Então, Deus está nestas egrégoras diferentes também, né? Então, apesar de existirem egrégoras espirituais diferentes, todas elas, né,
podem, então, se unir por um propósito maior para uma tarefa, uma missão sublime, tá bom? Então, existem classificações diferentes entre estes espíritos. Tá? Por exemplo, eu pertenço à egrégora de espíritos guerreiros, tá? Eu pertenço a esta linhagem guerreira, a esta ancestralidade, a esta egrégora, né? É uma egrégora de espíritos bravios, espíritos guerreiros, mas espíritos que combatem o bom combate, né? Mas o espírito ele evolui de forma infinita. Então, claro, né? No início, né? O espírito ele passa por muitas experiências, ele vai progredindo, evoluindo, né? O espírito, né? No início ele ainda engatinhando, né? Cometendo muitos erros, equívocos, caindo, tropeçando, deslizando, vai de forma gradativa crescendo, aprendendo, evoluindo, progredindo, mas aquela energia, aquela identidade, aquela sua assinatura energética pertence a uma egrégora, porque aquele espírito ele se sintoniza, se conecta e se afiniza com esta egrégora. Então, eu me afinizo, me sintonizo e me conecto com esta egrégora, né? Me simpatizo, porque como eu vim das artes marciais, né? Sempre treinei artes marciais, eu canalizei, né? Estes meus interesses, minhas aptidões e inclinações, né? Para a espiritualidade, entende? Então, por exemplo, hoje, hoje, né? Eu treino, pratico o meu conceito, o meu método, né? De uma forma espiritual, tá? Então, a minha arte marcial, o meu conceito, o meu método, ele é voltado totalmente para a espiritualidade, tá? Então, como Jesus nos ensinou, né? Combatei o bom combate. Esta é a minha filosofia, tá? Então, eu pertenço a uma egrégora de espíritos guerreiros. Em breve, assim que Deus permitir e Deus autorizar, trarei para vocês as revelações que a espiritualidade da luz me trouxe através de vários médiuns, tá bom? Muitos médiuns trouxeram muitas revelações de minhas vidas passadas, minhas reencarnações, enfim. Com o intuito de passar o conhecimento, a fim de que conheceis a verdade, assim que for possível, no momento certo, na hora certa, quando Deus permitir, Deus autorizar, trarei estas revelações a todos vocês. Mas adianto a todos que em minhas reencarnações, desde o início, eu sempre me destaquei, né, por estas trajetórias, jornadas e histórias semelhantes, né? E o meu espírito, que pertence a esta linhagem guerreira, né? Ele se caracteriza, né, por revelar fractais destas castas guerreiras, tá? Então, todos os fractais deste meu espírito pertencem a esta egrégora guerreira, tá bom? Ontem mesmo tive uma visão durante o banho, eu vi uma de minhas encarnações, tá? Então, no momento certo, assim que for possível, trarei então estas revelações a todos vocês, tá? O que eu posso lhes dizer neste momento é que as egrégoras, por mais diferentes que sejam, né, elas se unem, né? Então, o mais importante, né, é trabalharmos
em pró do bem, é nos unirmos, né? Porque Deus é união, Deus não é separação, tá? Então, cada um é diferente e especial. Vocês podem ver, por exemplo, que num jardim maravilhoso existem diversos tipos de flores, plantas, frutos. Todos eles pertencem ao mesmo jardim, né? Então, aquele jardim revela em sua essência esta multidiversidade de espécies, né? Então, é somente um exemplo, né? Nesta multidiversidade espiritual existem egrégoras diferentes, tá? Como as plantas, as flores, os frutos de um mesmo jardim, né? Nós viemos de Deus, a nossa essência é divina, e todos nós, por mais diferentes que sejamos, pertencemos uns aos outros, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Trarei mais informações em um próximo vídeo. Gratidão imensa. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até breve. Muito obrigado.